noite, professor. Boa noite, turma. O nosso grupo ficou responsável pelo tema Condomínio Edilício, Disposições Gerais, Administração e Extinção. Nosso grupo é formado por mim, Isadora Matos, e pelos meus colegas Ismael Carvalho, Luiz Gustavo e Michael Cavalcante. Começaremos a nossa apresentação com um breve resumo sobre o tema. Este trabalho começa abordando a diferença conceitual entre condomínio comum e condomínio edilício, analisando as características específicas de cada um. Em seguida, trata da existência do condomínio edilício, explorando sua instituição e convenção, além das modalidades de cada uma. Também serão discutidos a administração e a extinção do condomínio, conforme expresso no Código Civil. O estudo explica que o condomínio edilício é formado por unidades autônomas privadas e áreas comuns, cujas regras de uso são regidas por normas fundamentais para a organização e convivência entre os condôminos. Por fim, destaca-se o papel do síndico na gestão e as regras para a extinção do condomínio. Boa noite, pessoal. Eu vou começar falando sobre os conceitos, tanto de condomínio normal quanto de condomínio edilício. O que é um condomínio? De maneira geral, condomínio é uma condição de copropriedade, ou seja, quando mais de uma pessoa, ao mesmo tempo, exerce a copropriedade de um imóvel, ou seja, todos são proprietários de todas as partes do imóvel, independente do uso a que se destinam. Já no condomínio edilício, é aquele que as pessoas possuem suas respectivas áreas privadas, mas ao mesmo tempo compartilham áreas comuns. É o caso clássico dos condomínios de apartamentos, casas ou salas comerciais que nós conhecemos. Falando um pouco mais sobre condomínio edilício. Cada condômino vai ser proprietário de uma unidade autônoma. Neste caso, vamos usar o exemplo de um apartamento. O condômino proprietário ele pode usar livremente do seu apartamento. Pode usar ele para morar, para alugar, vender, emprestar, como ele quiser. A única exceção serão as vagas de garagem, que via de regra não podem ser vendidas para pessoas que não façam parte do condomínio. Isso está estabelecido no Código Civil. Ainda, cada proprietário vai ser dono da sua fração comum das áreas coletivas. Ainda, cada proprietário é dono de uma fração comum das áreas coletivas, porém não pode usar delas livremente, apenas fazer o uso dentro das regras do condomínio. E, em hipótese alguma, eles podem negociar ou vender sua fração comum. Essas áreas comuns, elas incluem o terreno do condomínio, o esgoto, o telhado, além das áreas comuns conhecidas, como churrasqueira, piscina, academia, essas coisas. O que é preciso para um condomínio edilício existir? Nós temos o regimento interno e a convenção de condomínio. Uma vez que vários condôminos são coproprietários e dividem as áreas comuns, é preciso criar regras para sua utilização. Essas regras são criadas pelo regimento interno e pela convenção do condomínio. Ambos são elaborados a partir de normas para as relações jurídicas, como a Lei 10.406 e a Lei 4.591. O primeiro ele vai lidar com as regras práticas do condomínio e o segundo com as regras de convivência. Esses documentos são os que dão vida ao condomínio e devem ser aprovados pelos moradores em uma Assembleia Geral ordinária. Agora a gente vai falar sobre a instituição de condomínio. A instituição de condomínio ela é o processo legal pelo qual um terreno ou edificação é dividido em unidades autônomas, cada uma delas pertencendo a um proprietário diferente. O objetivo dessa instituição de condomínio é permitir que várias pessoas possam compartilhar a propriedade de uma determinada área, como o prédio ou loteamento de um terreno, de forma organizada e sem maiores conflitos. Desse modo, cada proprietário vai ter o direito de usar e desfrutar da sua própria unidade autônoma, ao mesmo tempo em que é responsável pela manutenção e pela conservação das áreas comuns. Essa instituição de condomínio ela é regida por leis específicas e envolve a criação de uma pessoa jurídica, o próprio condomínio, que tem a personalidade jurídica própria e é responsável por administrar as áreas comuns e tomar decisões coletivas em nome dos proprietários. Agora, o que o Código Civil traz sobre o assunto? Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar aquele ato além do disposto em lei especial. A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas umas das outras e das partes comuns. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e a partes comuns. E o fim a que essas unidades vão ser destinadas. Quais são as formas de instituição de condomínio conhecidas? A instituição de condomínio ela pode ser feita através de 4 modalidades mais comuns: o testamento, a sentença judicial, por divisão do proprietário ou pela incorporação. Em relação aos testamentos, acontece quando herdeiros recebem unidades de edificação
que são propriedades dos entes já falecidos. Quando não existe um testamento ou existe alguma inconsistência nesse, a propriedade ela também pode ser dividida através de sentença judicial. Com relação aos atos entre vivos, a instituição de condomínio pode ser feita pelo proprietário ou por incorporação. Através do proprietário, essa instituição ela vai ser feita pela divisão dessas unidades com base na fração ideal de cada proprietário. Já na incorporação, a instituição do condomínio acontece por alienação das unidades autônomas na planta ou durante a construção dessa. Agora, a convenção de condomínio. Tanto as unidades autônomas quanto as áreas comuns são regidas por um conjunto de regras e regulamentos estabelecidos em um documento chamado Convenção de Condomínio. Essa convenção ela é um instrumento fundamental para a gestão e administração do condomínio, pois define direitos e deveres dos proprietários e moradores. A convenção de condomínio ela é elaborada pelo incorporador do empreendimento imobiliário ou pelos condôminos em uma Assembleia Geral, e deve ser registrada no cartório de imóveis para ter a validade jurídica. Entre os assuntos que podem ser tratados na convenção de condomínio estão a administração e a gestão do condomínio. Essas normas de convivência entre os moradores, a destinação da área comum, as regras para o uso das unidades privativas, as penalidades para o descumprimento das normas e outras coisas. Novamente, o que o Código Civil fala sobre o assunto. O artigo 1333 fala que a convenção ela institui o condomínio edilício, que deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais, e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. O parágrafo único vai falar que, para ser oponível contra terceiros, a convenção ela deve ter o registro no cartório de registro de imóveis. Primeiramente, boa noite. Agora eu vou falar um pouco sobre a legislação condominial. E a gente já vê aqui no slide que a gente tem uma pirâmide onde vai estabelecer quais normas vêm sobre outras. Os especialistas em legislação condominial, eles definem esse conceito de pirâmide para facilitar o nosso entendimento sobre quais devem ser analisadas primeiro. Primeiro, a gente tem a Constituição Federal, que a gente sabe que é a norma superior sobre todas, mesmo ela não tratando diretamente de condomínio edilício, a gente tem que seguir o que está estabelecido ali nela, os princípios, então todas as leis que vêm abaixo dela devem seguir, não podem ser contrárias. Segundamente, a gente tem o Código Civil, a Lei 4.591, de 64, a primeira lei que trata sobre condomínios edilícios, que inclusive o nome dela é Lei dos Condomínios. A gente também tem a Lei 8.245, de 91, a Lei do Inquilinato. Temos as leis municipais e estaduais. E, por fim, temos a Convenção de Condomínio e o Regimento Interno, que o Gustavo já falou um pouco. E agora, nos próximos slides, eu vou estar explicando um pouco sobre cada dessas legislações. Como eu já falei, a Constituição Federal de 1988, ela não trata diretamente de condomínios edilícios, mas ela é essencial para a regulamentação desse tema, pois todas as leis que vêm posterior a ela, como o Código Civil, por exemplo, devem estar em conformidade com os princípios constitucionais. Além disso, a CF 88, ela define as competências legislativas da União, dos estados e dos municípios, o que influencia na regulamentação dos condomínios. Dessa forma, a Constituição oferece a base para que essas regras de convivência e organização dos condomínios respeitem os direitos garantidos a todos os cidadãos. Agora eu vou falar um pouco sobre o Código Civil, eu acho que é o mais importante, que trata sobre condomínios edilícios. Ele é uma legislação fundamental que rege as relações jurídicas e estabelece direitos e deveres para diversos aspectos da sociedade, incluindo os condomínios. Especificamente no contexto condominial, o Código Civil brasileiro ele desempenha um papel crucial, fornecendo uma base legal sólida para a estruturação, para a administração e para a própria resolução de questões pertinentes à vida condominial. Há ainda também novas legislações que alteram o Código Civil, acrescentando mais ordenações para a vida condominial.
Um exemplo é a lei de 2022, a 14.309, que versa sobre as assembleias e também sessões permanentes. Dentro do Código Civil, é possível encontrar respostas para as mais diversas questões envolvendo o condomínio. Por exemplo, podemos citar alguns artigos que descrevem alguns assuntos. Por exemplo, a definição de condomínio. A gente tem ali no artigo 1331, o registro do condomínio, 1332, a convenção do condomínio, 1333 e 1334, os direitos e deveres do condômino, artigo 1335 e 1336, as multas e penalidades, também está estabelecido no Código Civil, nos artigos 1336 e 1337. E aí o Código Civil ele vai servir de base em diversos assuntos envolvendo condomínio, como a gente pode observar em todos esses artigos. A gente vai até disponibilizar esse slide para facilitar na hora que vocês forem estudar, buscar mais o assunto, porque sabendo onde está cada assunto no Código Civil, facilita até a nossa busca por essa informação sobre os direitos e deveres que envolvem ali um condomínio. E aí aqui a gente tem a primeira lei que vai tratar sobre os assuntos do condomínio, especificamente o condomínio edilício, que aqui é o foco do nosso slide, do nosso estudo. A Lei dos Condomínios, sob o número 4.591, foi a primeira lei exclusivamente para definir as diretrizes de convivência em condomínios, reconhecendo a necessidade de regulamentação específica para essa forma de habitação coletiva. A Lei dos Condôminos abordou diversos aspectos cruciais relacionados à vida condominial, como o direito de propriedade, o uso da edificação, regras para a convocação e realização de assembleias e detalhes sobre receitas e despesas de condomínio, por exemplo. Atualmente, no entanto, embora seja bastante importante, ela não é a principal legislação condominial, porque a gente tem agora o Código Civil, aprovado em 2002, que é a legislação mais atual a tratar sobre os condomínios. Vale ressaltar que, apesar de ser uma lei bem antiga, ela só foi revogada naqueles artigos que iam contrários ao Código Civil ou que não estavam versando ali no Código Civil. E aqui a gente também tem as leis municipais e estaduais. No Brasil, existem diversas legislações definidas pelos estados e municípios. Claro, os condomínios estão sujeitos a essas leis. Dessa maneira, a convenção de um condomínio nem seu regimento interno podem contrariar essas leis, porque a gente viu lá na pirâmide que elas estão acima estão abaixo da lei municipais e estaduais, então eles não podem ir contra. A gente tem um exemplo bem claro sobre um assunto que foi tratado ali no estado de São Paulo, na lei 9.294 de 96, que ele proíbe o uso de fumígenos em ambientes fechados, porque ele podia causar uma certa poluição e intoxicação. No estado de São Paulo, portanto, um condomínio ele deve seguir essa legislação a elaborar tanto a sua convenção como o seu regimento interno. Agora, falando um pouco sobre a convenção de condomínio, que o Gustavo já falou um pouco, a convenção de condomínio ela define normas e diretrizes e direitos dos condôminos dentro do condomínio. É um documento legal, essencial dentro da legislação condominial, e deve ser elaborado e aprovado de acordo com essas normas que a gente já falou um pouco, segundo o Código Civil, a Constituição, as leis condominiais. Então, segundo o Código Civil, a Convenção de Condomínio ela deve conter alguns assuntos importantes, como, por exemplo, a discriminação e individualização das unidades do condomínio, a determinação da fração atribuída a cada unidade, ou seja, o terreno, o fim que as unidades se destinam, a cota proporcional e o modo de pagamento das taxas condominiais,
para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, a forma que vai ser a administração do condomínio, a competência das assembleias, a forma da convocação para elas e o quórum exigido ali para as suas deliberações, e também as sanções a que estão sujeitos os condôminos. Como a gente percebe, a elaboração da convenção do condomínio se define pelo Código Civil. O documento, por sua vez, rege uma série de fatores na legislação condominial, desde que essas não estejam contrárias às leis que estão superiores a elas, conforme estabelecido na pirâmide, como eu já falei. E, por fim, temos o regimento interno de cada condomínio. Ele existe ali para dispor sobre as normas básicas, sobre a convivência e o funcionamento daquele empreendimento. O documento ele é focado nos aspectos cotidianos que envolvem ali o condômino, como as questões relacionadas às áreas comuns, o comportamento de cada morador, o uso dessas instalações e os equipamentos e a segurança do condomínio. Alguns regimentos internos podem incluir, por exemplo, definições sobre horário de funcionamento das áreas comuns, regras para a utilização de piscinas, churrascarias e também academias, normas de convivência, proibição daquelas atividades barulhentas num certo horário, regras para o estacionamento, normas para animais de estimação, entre outros. Então, a gente vê que o regimento interno, a principal função dele é tratar sobre essas questões de convivência e próprios aspectos cotidianos desses moradores daquele ambiente. Bom, vou falar um pouco agora sobre as funções do síndico e as suas atribuições. Conforme está expresso, né, no artigo 1347 do Código Civil, a Assembleia escolhe um síndico, podendo este ser condômino ou não condômino, por um prazo não superior a 2 anos para administrar o condomínio. O síndico ele é nomeado como administrador e se torna responsável direto pelas funções como manter o equilíbrio financeiro, ordem, segurança, a limpeza do condomínio. O Código Civil, ainda no artigo 1348, apresenta as competências do síndico como convocar a Assembleia dos Condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem os possuidores, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas, prestar contas à Assembleia anualmente e quando forem exigidas, e realizar o seguro da edificação. Além disso, o síndico também é responsável pela questão do regimento interno, como o Ismael já falou anteriormente, ele que monitora e regulamenta esse regimento, para que tudo seja bem organizado entre os moradores. Cabe ressaltar ainda que, se tiver a aprovação da Assembleia dos Condôminos, esse síndico pode ser transferir de maneira total ou parcial os poderes de representação das suas funções administrativas para outra pessoa. O mandato do síndico ele dura 2 anos e é passível de reeleição. De maneira geral, o síndico exerce a importante tarefa de zelar pelo bem-estar e a segurança do condomínio, né, tomando sempre as medidas necessárias para garantir a harmonia e a convivência pacífica no condomínio. Eu vou continuar falando um pouco da administração, excluindo o que já foi dito anteriormente, principalmente pela Isadora. O Código Civil, em seus artigos 1331 a 1358, trata da administração do condomínio edilício, estabelecendo normas essenciais para a gestão transparente e democrática das propriedades compartilhadas. As alterações nas convenções e mudanças significativas são tratadas no artigo 1351. O artigo dispõe que a alteração à convenção do condomínio ou mudança
a destinação das unidades autônomas, como transformar uma unidade residencial em comercial, é necessário um quórum qualificado de 2/3 dos condôminos. Essa exigência tem o propósito de assegurar que decisões importantes como essa, como a mudança de uso das unidades, só sejam tomadas com apoio da maioria significativa dos proprietários. A medida visa proteger o interesse coletivo e a finalidade inicial do condomínio, impedindo que mudanças substanciais sejam feitas sem um consenso expressivo. As deliberações em assembleia é tratada no artigo 1352 ao 54. O artigo 1352 estabelece que, salvo disposições em contrário, as deliberações nas assembleias podem ser decididas por maioria simples dos presentes, levando em consideração as frações ideais de cada condômino. Esse mecanismo garante que a continuidade do processo de tomada de decisões no condomínio, mesmo que nem todos estejam presentes, porque até mais recentemente vem ocorrendo que a pessoa não vai simplesmente com o objetivo de não decidir algo no condomínio. Já o artigo 1353 determina que, quando não for atingido o quórum necessário em primeira convocação, as deliberações podem ocorrer em segunda convocação com um quórum mais reduzido, formado pela maioria dos presentes, salvo em casos que a lei exigem quórum especial. Isso evita a paralisação das atividades administrativas, garantindo o funcionamento regular da vida condominial. As sessões permanentes é tratada no artigo 1353. Uma inovação importante é a previsão de que, caso uma assembleia exija um quórum especial e ele não seja atingido, a reunião poderá ser convertida em sessão permanente, o que permite a continuação da deliberação em uma nova data, dentro de um prazo máximo de 90 dias. Esse dispositivo ele flexibiliza o processo nas decisões em questões complexas, como alteração na convenção, que demandam uma participação e um número elevado de condôminos, evitando decisões fiquem indefinidas por muito tempo. A convocação e deliberação eletrônica é tratado no artigo 1354-A. O artigo regulamenta a possibilidade de realizar assembleias de maneira eletrônica. Essa inovação moderniza a gestão dos condomínios, permitindo que as deliberações sejam feitas de forma remota, desde que preservado o direito de voz, debate e voto dos participantes. Esse formato é especialmente relevante em contextos onde a presença física pode ser dificultada, como em tempos de pandemia, mas também serve para facilitar a participação de condôminos que, por motivos diversos, não consigam comparecer presencialmente. Do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é discutido no artigo 1356. A criação do Conselho Fiscal tem que ser composta por 3 membros eleitos em Assembleia, com finalidade de fiscalizar as contas do síndico. O Conselho Fiscal atua como órgão de controle interno, proporcionando mais transparência e segurança na administração financeira do condomínio. Essa supervisão adicional é importante para evitar fraudes e assegurar que as receitas e despesas sejam geridas de maneira adequada. Dos direitos e deveres dos condôminos. Dos direitos. É tratado no artigo 1335. Os direitos dos condôminos são estabelecidos e garantido a cada proprietário o direito de usufruir, usar, dispor de sua unidade autônoma, podendo vendê-la, alugá-la ou utilizá-la dentro das disposições da convenção. Usufruir de partes comuns do condomínio, desde que respeitada a destinação de cada área e ressalvando os direitos dos outros condôminos. A participação e votar nas assembleias, desde que o condomínio esteja em dia com suas obrigações financeiras em relação ao condomínio, desde que o condômino esteja em dia com as obrigações com o condomínio, principalmente no que tange às contribuições mensais. Dos deveres, artigo 1336, os deveres dos condôminos são previstos no artigo 1336, que estabelece as seguintes obrigações: contribuir para as despesas do condomínio proporcionalmente à fração ideal da sua unidade, salvo disposições em contrário na convenção, não realizar obras que comprometam a segurança do edifício, evitando qualquer intervenção que possa colocar em risco a estrutura ou a integridade das unidades, respeitar a estética do edifício, não modificando a fachada, cores, escadarias externas, mantendo harmonia visual,
arquitetônica do condomínio. Usar a unidade de acordo com a destinação original, sem prejudicar a tranquilidade, saúde, segurança ou bons costumes do condomínio. Penalidade por inadimplência e infrações é tratada no artigo 1336. Estabelece as obrigações de juros, mora e multa de 2% sobre as contribuições em atraso para o condômino inadimplente, multa de até 5 vezes o valor de contribuição mental para o condômino que violem as obrigações estabelecidas pela convenção, além de eventuais perdas e danos que possam ser causados. A aplicação dessas penalidades deve ser deliberada por 2/3 dos condôminos restantes. Agora falando um pouco para finalizar sobre a extinção do condomínio. A extinção do condomínio, ela vai se tratar do processo legal que encerra a copropriedade de um imóvel e permite a cada condômino receber a sua parte proporcional do valor do imóvel. Essa extinção, ela pode ser realizada por acordo entre os condôminos ou por uma decisão judicial. O Código Civil expressa que se a edificação for total ou consideravelmente destruída, ou ameaça e ruína, os condôminos eles deliberarão em assembleia sobre a reconstrução ou a venda, por votos que representem metade mais uma das frações ideais, conforme expresso no artigo 1357. Ainda no que diz respeito aos incisos 1º e 2º do artigo 1357, se for deliberada a reconstrução, poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas, alienando os seus direitos a outros condôminos mediante avaliação judicial. Resumindo, se um condômino não quiser participar da reconstrução do prédio, ele poderá vender a sua parte para outro condômino, mas essa venda ela tem que ser avaliada por um juiz. E em casos que ocorra a venda, em que se preferirá, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho será repartido o apurado entre os condôminos proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias. As formas de extinção do condomínio, elas são divididas em duas, sendo elas a judicial e a extrajudicial. Na extinção judicial, o juiz chamará os condôminos para se chegar a um acordo. Caso o acordo não seja possível, o juiz determina a avaliação do bem por perito judicial. Na extinção extrajudicial, os condôminos podem acordar a venda do imóvel, sendo este o valor pago dividido proporcionalmente à fração de cada um. A extinção do condomínio ela pode ser necessária em diversas situações, como casos de herança, anulação de sociedade empresarial, divórcio, doação ou quitação de dívidas, entre outros motivos. Aqui foram as referências que a gente usou para fazer o nosso trabalho, e é isso. Obrigado pela atenção. Meu nome é Edivan de Jesus Silva e eu estou aqui para falar sobre a atividade de síndico, para falar um pouco da minha experiência. Eu fui síndico do condomínio onde eu resido, condomínio Monte Sinai, na 706 Sul, e a primeira coisa que eu diria a vocês é que existem duas modalidades de síndico, o chamado síndico profissional e o síndico morador. Por ser proprietário de um imóvel nesse condomínio, no Monte Sinai, eu fui o que chamamos aqui de síndico morador. Qual é a diferença de um para o outro? O síndico morador é aquela pessoa que ele reside no condomínio e ele exerce as atividades ali do dia a dia, pagamento de contas, administração de uma forma geral, saber de uma outra necessidade que o condomínio tenha, coisas que quebram, cano que fura, problema com a limpeza do condomínio, pagamento de contas, enfim, uma série de atividades. A atividade ela é comum aos dois tipos de síndico, tanto ao síndico profissional quanto ao síndico morador. Qual é a diferença básica? O síndico profissional é aquela pessoa que ela só realiza essa atividade de síndico, ele é um profissional dessa área, só que ele não reside no condomínio. Então ele não tem essa primeira proximidade, via de regra, com os moradores, ele não visualiza o problema ali na hora que ele acontece, ele, via de regra, resolve o problema logo que ele é acionado. Então tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim do síndico profissional é exatamente por não ter essa proximidade com o morador, e às vezes não resolve o problema do morador em tempo oportuno. Qual é o lado bom do síndico profissional? Via de regra, ele já tem uma equipe pronta para realizar determinadas atividades, ele já tem a sua equipe de manutenção, então facilita um pouco nesse sentido. O síndico
morador, que foi o meu caso, é um morador que se voluntariou, que está ali buscando ajudar os outros moradores. O que tem de vantagem no síndico morador? Ele está mais próximo do morador, ele acompanha os problemas de mais perto, ele está ali resolvendo o problema no dia a dia, porque ele mora ali, ele está ali, ele quer que as coisas se resolvam. Então essa proximidade ela é positiva em uns aspectos. Qual é a desvantagem? Porque, via de regra, o síndico morador, ele não tem essa estrutura, ele não tem uma equipe por trás, então ele fica tentando resolver os problemas baseado no dia a dia. É um problema com vazamento, ele vai correr atrás de um encanador para resolver, né? A questão administrativa ela é comum a todos, tanto o síndico profissional quanto o síndico administrador, ele precisa pagar as contas, ele precisa ter os cuidados devidos para comprar as coisas, ter a autorização do condomínio, o síndico ele não pode gastar o dinheiro sem que ele seja autorizado, é necessário que ele faça as propostas, enfim, é uma atividade de administração, é como a gente estivesse administrando a nossa casa, só que a gente está fazendo isso na casa de muitas pessoas e a regra, tanto para o síndico profissional quanto para o síndico morador, é que você sempre faça em comum acordo com os moradores, ouvindo os moradores, sendo autorizado pelos moradores, porque nós estamos ali numa responsabilidade grande de gerir o patrimônio e o dinheiro de outras pessoas. Então essa é a atividade de síndico profissional. Eu fui por 2 mandatos, durante 4 anos o síndico do meu condomínio. Graças a Deus realizamos um trabalho que até hoje é reconhecido pelos moradores, e também para mim foi uma alegria poder servir as pessoas e sobretudo trabalhar pelo prédio onde eu e minha família moramos. Essa é a atividade do síndico. Obrigado.